Os habitantes da Irlanda descendiam dos celtas e adoravam o sol. Seus guias espirituais eram os druidas, antigos sacerdotes que acumulavam as funções de astrólogos e de sábios. Em pouco tempo surgiu às margens do rio Shannon o maior centro de difusão do cristianismo da Irlanda, o mosteiro de Clonmacnoise. Por cerca de 1000 anos, esteve ali o mais importante centro cultural da Irlanda. Já no século VI, os monges católicos eram instruídos nesse local. Fiéis ao exemplo do rei Davi na Bíblia, eles escolheram a harpa para acompanhar seus cânticos sagrados. Dois séculos mais tarde, os monges de Clonmacnoise deixaram a ilha a fim de continuar suas missões no continente. Assim, com o decorrer dos anos, a harpa acabou por cair nas mãos dos trovadores e dos Minnesänger. Suas canções e suas baladas iriam enriquecer o cenário musical da Europa. Essa é a harpa que os monges trouxeram para o continente por volta do século VIII. Na Irlanda, a harpa também foi usada pelos trovadores. Seus instrumentos foram ficando cada vez mais pesados e possantes. Como podemos observar nessa gravura em madeira, desde os séculos IX e X, os bardos passaram a frequentar os palácios dos reis. Eram muito admirados como músicos e como poetas. Muitas de suas canções chegaram até nossa época. A tranquilidade dos mosteiros irlandeses, tão propícia à meditação e ao estudo, chegaria a seu final no século XVI.
O rei Henrique VIII, excomungado pela Igreja Católica, fundou a Igreja Anglicana e exigiu que seus súditos também renegassem o catolicismo. Tal atitude provocou intensa reação entre os devotos da ilha. Algumas gravuras da época reproduzem os dramáticos episódios que se seguiram. Várias canções populares também têm como tema as lutas desencadeadas na Irlanda. A rainha Elizabeth I ordenou que matassem os revoltosos e que destruíssem seus instrumentos. No entanto, os bardos não se intimidaram. Suas canções davam força à resistência e a harpa se tornou o símbolo da luta pela liberdade. Igrejas e mosteiros foram destruídos. Aqueles que não abdicaram do catolicismo perderam tudo o que possuíam e foram mandados para a região mais pobre da ilha. Até hoje, as moedas irlandesas homenageiam os bardos e suas lutas. A harpa é o único instrumento musical que se tornou símbolo de um país. Esse modelo de harpa era o que estava sendo construído no continente quando Elizabeth I ordenou que fosse proibida na Irlanda. Ela tem duas séries de cordas, uma para os sons distônicos da escala e outra para os cromáticos. Pode-se afirmar que esse modelo permitiu que a harpa fosse integrada à orquestra sinfônica. No início do século XVII, surgiu na Europa uma nova forma musical, a ópera. O italiano Claudio Monteverdi escreveu uma das primeiras obras do gênero, La Favola di Orfeo. Esta ópera tem como tema o poeta e músico da mitologia grega que empreendeu uma viagem ao inferno para trazer de volta a sua amada Eurídice, que havia morrido em consequência a uma picada de cobra. No seu caminho, Orfeu foi encantando animais e plantas com um instrumento musical que usava. Na partitura de sua ópera, o compositor Monteverdi atribuiu a harpa a essa função.
No entanto, esse modelo de harpa tem uma desvantagem. As cordas são tão próximas umas das outras que os dedos têm pouco espaço para se movimentar. Os construtores de harpas, inspirados no mecanismo de outros instrumentos, tiveram então uma nova ideia. A intercepção de uma corda faz com que uma nota mais aguda seja produzida. Nessa harpa, originária do Tirol, as cordas são interceptadas por intermédio de grampos que, acionados pela mão, fazem com que as cordas emitam um som meio tom acima do fundamental. Acontece que nem sempre o instrumentista tem tempo de acionar os grampos durante uma execução. Jacob Horbruckner foi o primeiro fabricante a introduzir um pedal no mecanismo da harpa. As novas possibilidades do instrumento levaram o compositor alemão Georg Friedrich Händel a escrever um concerto para harpa e orquestra que também foi transcrito para o órgão. Esse é o único concerto de Händel para harpa e orquestra. Os fabricantes de harpas da Baviera, da França e da Áustria continuaram aperfeiçoando o instrumento. Essa harpa foi construída em Paris na segunda metade do século XVIII. Ela possui 7 pedais. Existem modelos que têm somente 5 pedais, mas os de 7 são os mais comuns, pois possuem um pedal para cada nota. Quando pressionamos um pedal, as cordas podem emitir uma nota meio tom acima do fundamental. Em Paris, em meados do século XVIII, e graças às preferências musicais da família real, a harpa se tornou um instrumento mais solicitado da corte. Existiam cerca de 58 professores de harpa na cidade que atendiam basicamente a uma clientela oriunda da nobreza. A harpa se tornou uma espécie de equivalente musical das fontes de Versalhes. No século XIX, a harpa foi incorporada às orquestras dos teatros da Ópera de Milão, Londres, Viena e Paris. Sua importância passou a crescer a ponto de se igualar a de outros instrumentos solistas da orquestra. Em algumas obras, eram utilizadas até 6 harpas. Muitos compositores de óperas se utilizaram da harpa para conseguir efeitos cênicos e dramáticos especiais. Nesse campo, Monteverdi foi precursor com sua obra Fábula de Orfeu. Outro bom exemplo foi Gaetano Donizetti, em sua ópera Lucia de Lammermoor.
Richard Wagner, nos Mestres Cantores de Nuremberg, deixou a cargo da harpa o acompanhamento da área de Walter Schultzing. Peter Tchaikovsky utilizou-se da harpa em muitos de seus balés, inclusive na muito conhecida Suíte Quebra-Nozes. Na metade do século XIX, a importância da harpa como instrumento solista começou a declinar. Dos inúmeros fabricantes de harpa da época anterior, restaram apenas alguns poucos. Um deles foi Sebastian Erhard, que introduziu o pedal duplo no instrumento. Seu nome ainda pode ser lido na porta de sua oficina em Paris. Erhard, além de harpas, construía também excelentes pianos. Franz Liszt, que na época era conhecido como excelente pianista, hospedou-se algumas vezes com Erhard. Muitas de suas obras foram compostas nessa residência. Liszt não chegou a se utilizar da harpa como instrumento solista, embora tenha destinado a ela importantes partes na orquestra. De harpa atual. Ele foi concebido por Erhard nos primeiros anos do século XIX. Essa harpa possui 7 pedais com duplo encaixe, o que permite a produção de 2 semitons cromáticos. Esse mecanismo tornou possível a emissão de todas as notas do nosso sistema tonal. As novas possibilidades do instrumento despertaram a curiosidade de vários compositores do século XIX e XX. Gabriel Fauré,
foi um dos precursores da escola impressionista. Ele foi o criador de uma linguagem musical que viria a se tornar típica dos franceses. Entre suas óperas e canções, encontramos também algumas peças para harpa solo, como esse Apprenti. No final do século XIX, Paris se tornou o principal centro artístico de toda a Europa. Escultores, escritores e pintores da época buscavam novos caminhos. Os compositores também procuravam. Como todo instrumento mais elaborado, grande parte do trabalho de fabricação de uma harpa é feito à mão. Uma das mais conhecidas oficinas da atualidade está situada no sul da Alemanha Ocidental, no lago de Starnberger. Daqui, a firma Horngacher exporta suas harpas para todas as partes do mundo. A madeira utilizada na construção do instrumento, como o mogno, o acer ou o pinheiro canadense, também é importada das mais longínquas regiões. Um trabalho requintado é a construção do mecanismo de afinação, que deve funcionar com muita precisão e sem fazer ruídos. As harpas Horngacher são tão solicitadas que os clientes muitas vezes devem esperar até 5 anos para que possam ser atendidos. O caminho percorrido pela harpa, de simples instrumento de acompanhamento até instrumento solista, foi bastante longo. No entanto, até nossos dias, apesar de tantas modificações, a harpa continua sendo um instrumento popular. Principalmente nos Alpes, na Suíça e na Áustria, a harpa continua sendo muito tocada. O ponto culminante do cultivo do instrumento nessa região é o encontro anual de harpistas das proximidades e de regiões mais distantes que se reúnem simplesmente pelo gosto de fazer música juntos.
tudo para estar trabalhando, depois de se formar, ser a melhor aluna do colégio e passar uma infância feliz. Só que a Renata não teve a chance de viver nada disso. Os seus pais eram dependentes do cigarro e fumaram durante a gravidez. A Renata foi abortada. Esta é a única foto que existe da Renata. Ela só está sendo mostrada porque você precisa saber a verdade sobre o cigarro. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. TV2 Guaíba, um canal aberto independente do Rio Grande. No ar, mais uma atração.